O ChatGPT, ele e outros algoritmos desse tipo generativo atuais, ele é baseado numa arquitetura, numa maneira de conectar a rede neural chamada Transformer. O que esse Transformer tem ele tem de especial na sua superfície? Ele tem um monte de coisa. E mesmo não só na superfície, num nível médio. Mas o que tem mesmo, que é um negócio que você fala, cara, isso aqui, para quem sabe a coisa, é realmente deal breaker em relação ao passado, é o paralelismo que ele permite. Você pode processar mais coisas. E é por isso que você pode processar estruturas de linguagem muito mais complexas. E esse paralelismo está muito ligado ao uso da placa de vídeo. Você deve ter notado por aí que toda hora pinta o nome da NVIDIA, né? Você fala, mas o que NVIDIA tem a ver com o ChatGPT? O que, meu amigo? O que tem a ver? Sem NVIDIA não tem ChatGPT nenhum. É isso que tem a ver, entendeu? Então, um dos pais da inteligência artificial contemporânea, pai e mãe, é a NVIDIA. São as placas da NVIDIA. A NVIDIA é um dos principais players, inclusive dos beneficiários, inclusive das empresas que estão olhando com mais assertividade do ponto de vista futurístico metodológico, tá, os próximos 3, 4 anos. É a que fez o melhor investimento em metaverso, no meu ponto de vista. A NVIDIA está saindo bonito. Sim, metaverso sim. Não vou te falar no todo que assim, a visão da Microsoft hoje em dia é realmente, é óbvio, né? Que o Satya Nadella é o Steve Jobs da era atual, isso ficou claro. Um gênio do planejamento estratégico de origem corporativa, mas visão disruptiva como poucos. Mas assim, a NVIDIA está lá, assim, do ponto de vista de faturamento, de importância, de tudo, de pesquisa, no nível altíssimo de relevância. E isso tem a ver com o fato de que essas arquiteturas usam essas placas com muito paralelismo, processando muita coisa ao mesmo tempo. Então esse é um negócio que também contou, entendeu? Há uma evolução natural não é uma palavra, é uma evolução cultural aqui, tá, baseada em lei de Moore, que é assim, esse empacotamento cada vez maior dos transistores. Só quer dizer o seguinte, essa capacidade de processar cada vez mais, que está próximo a chegar ao fim, próximo assim de 4 a 8 anos, acredito eu. Como assim chegar ao fim? Não vamos mais ter lei de Moore. A capacidade de empacotar ela vai terminar. Depois eu explico por quê, se você quiser. Só entregando porque depois que você empacota num determinado nível você começa a ter uns efeitos indesejáveis. A gente já fala disso. Mas tem fim essa história. Mas no resumo da ópera, a gente está num momento que ainda tem fôlego, tem chão. E a NVIDIA captou muito bem isso. Assim, a NVIDIA ela pivotou os investimentos para AI, para placas de vídeo e outros componentes, software, tudo, tem os pacotes deles de AI são absurdos, e a coisa realmente ganhou muito terreno, muito estofo com isso, até porque todo mundo veio atrás. Do ponto de vista do aprendizado, você lembra bem qual que era o papo há 1 ano e meio, 2? Era tipo o Obama falando merda, lembra? Que era o deepfake. Era o papo, sim. Né? Que você podia... Como é que funciona o deepfake? Você sabe? Não. O deepfake, ele é baseado numa das soluções mais geniais que surgiram em muito tempo. Assim, coisa brutal. É assim, imagina que eu pego uma pessoa e ela é uma pessoa digital, então eu vou cortar o cérebro dela no meio e vou botar uma placa que impede que as duas partes do cérebro se comuniquem. Só que ela é a mesma pessoa. Aí com um lado do cérebro, eu vou dar uma tarefa para ela. Olha, crie um Obama com a voz do Trump. Aí ela vai criar um Obama com a voz do Trump. O outro lado do cérebro dela, eu vou dar eu vou alimentar com aquela imagem, o vídeo do Obama e a voz efetiva do Trump. Aí, o lado esquerdo do cérebro, ou o direito, o primeiro lado do cérebro, vai mandar esse conteúdo para o segundo lado, que vai avaliar e vai devolver um sinal. Olha, gostei, mas achei que tá diferente nessas propriedades aqui. Porque ele vai comparar as propriedades acústicas, a curva da onda, né? Que na verdade isso é a propriedade acústica. Propriedades acústicas, velocidade sonora, a semântica, tudo.
comparo e beleza, mando. Aí essa parte do cérebro vai de novo mexer, vai ajustar e vai devolver. Essa outra parte vai avaliar. Ou seja, a rede neural é dividida em 2 e uma parte tenta encontrar os erros da outra. Ou a gente pode falar, para ficar até mais poéticozinho, uma parte tenta desmascarar a outra. Tenta mostrar que é uma rede neural. Isso é chamado de redes neurais adversativas. É assim que você cria essa qualidade. Como é que o negócio fica convincente? Eu ponho uma rede neural para fazer o papel do humano que estaria investigando se isso funciona de verdade ou não. Entende a sacada? Por que isso é genial? Porque isso faz com que a rede neural ela treine ela própria. Esse é o negócio. Então, as lógicas de aprendizado do ChatGPT e companhia, elas seguem na esteira disso. Na esteira de evolução dessas tecnologias. Ele tem uma das metodologias usadas, é um negócio chamado aprendizado autossupervisionado, que é muito parecido com uma rede adversativa. Como é que funciona? Imagina que eu tenho uma cena, tem, por exemplo, uns passarinhos. Aí, eu vou dividir o cérebro no meio. Aí eu vou pegar um pedaço de um passarinho ali e vou arrancar ele. Imagina, por exemplo, que ele está arrancando o olhinho do passarinho. Aí o outro pedaço da rede neural, o Bonnie e Clyde, ele vai lá e põe o passarinho de volta. O olhinho de volta. Aí essa parte olha, analisa se esse olho que foi criado do zero bate com o que era esperado. E devolve. E o negócio fica lá milhões de vezes. Entendeu? Abrindo buracos e reconstruindo. Abrindo buracos e reconstruindo. É claro que o algoritmo vai entendendo como ele deve construir uma imagem. Agora vamos pensar a mesma coisa para texto. Um pouco mais difícil. Agora, porque eu vou sumir com uma palavra, João foi a comprar batata. Bom, não pode ser a supermercado, então não é supermercado. Mas pode ser a feira, pode ser a quitanda, sei lá, qualquer outra coisa, e assim vai. Olha só. Imagina que agora eu construí em paralelo um tesauro. Que é como se fosse um dicionário de sinônimos e antônimos e tal, tá? Então, agora imagina que em vez de eu fazer isso numa tabela, numa coisa tradicional, imagina que eu peguei as palavras que são próximas, eu botei tudo isso visualmente num gráfico. E as palavras que estão próximas, eu juntei elas assim. As mais distantes estão mais separadas. Aí, imagina que o que a rede que vai ser a avaliadora vai testar é se a palavra que foi colocada tá nessa região. A gente chama isso aqui, se topograficamente ela é consistente. Entende? Você percebe que de uma hora para outra eu fui de uma jogada que é tipo, esse olho tá certinho, ele tem uma íris, para uma jogada que é assim, eu posso ter muitas palavras aqui. Algumas são mais certas, outras mais erradas. A partir de determinado momento eu perco o sentido. Portanto, o que eu estou dando? Sentido. Você entende? Na construção de uma topografia em grafos para as palavras, na associação disso com o algoritmo de aprendizado autossupervisionado que vai substituindo e vai treinando isso, eu vou criando um conceito do que cabe ali. Que é muito importante para o ChatGPT e que quase ninguém discute por aí porque é difícil de entender na prática. Você lê o paper, você lê as coisas, é realmente sofisticado, sabe? Então esse é um ponto muito importante que ele trouxe de aprendizado. O outro é o seguinte, imagina que eu faço o seguinte, imagina que nós aqui vamos treinar uma equipe de redatores. Aí a gente treina da seguinte maneira: as pessoas vão escrever um texto sobre um tema e a gente tem aqui de véspera algumas versões desse texto escrito por grandes experts da escrita, grandes redatores famosos, pessoas altamente qualificadas. Aí o que a gente vai fazer é comparar os textos produzidos com os textos que a gente já tem com base numa série de critérios objetivos. Sistemática, qualidade sintática, nível de informação
versus redundância, blá blá blá. Legal. Aí o que a gente vai fazer é chegar para as pessoas, vamos dar nota do texto. E a gente simplesmente vai falar assim, olha, se você ganha, a nota significa 10 mil reais. Cada nota é 10 mil reais. Se você tirar um, você ganhou 1.000 reais por esse texto. Nada mal. Mas se você tirar 10, você ganhou 10 mil reais por texto. Entendeu? É um jogo sério. Todo mundo tá, opa, nossa, vamos bombar no texto. Então. Aí as pessoas vão, você compara e entrega para elas. E elas vão fazendo textos. Você percebe que só de fazer isso, as pessoas vão tentar cada vez mais se aproximar do padrão ouro para elas ganharem mais por texto? Isso chama aprendizado supervisionado. A sua supervisão é esse feedback que você dá. Certo? Agora, pensa o seguinte. Imagina que, ao invés da gente fazer exatamente isso aqui, a gente faz a gente cria uma pequena alteração. A gente pega e fala assim, ao invés da gente... Nossa, não dos redatores. Ao invés da gente simplesmente devolver para cada um e eles ir lá e fazerem outro texto com base naquilo para eles tentarem melhorar, a gente classifica os textos produzidos por essas pessoas numa ordem. E a gente pega essa ordem e a gente injeta na nossa própria regra e fala assim, olha, esse tipo de coisa é melhor do que esse tipo de coisa, que é melhor que esse tipo de coisa, que é melhor que esse tipo de coisa, que é melhor que esse tipo de coisa. O que quer dizer a gente injeta? A gente cria uma política. Entende? A gente cria uma política no sentido técnico. São práticas nossas. Você percebe que de uma hora para outra a gente foi de um processinho que está todo segmentadinho assim para um processão que tem uma sistemática, que não é só que a gente tem o texto melhor e o texto pior e as pessoas tentando melhorar. É que a gente tem assim é o estado da arte, assim é menos, por quê e etc e tal. Para fazer isso, a gente usou os próprios humanos que estão classificando e criando essa organização, certo? Então a gente está usando feedback humano. Só mais uma etapinha. Agora imagina que, em vez da gente simplesmente dar a nota para o texto das pessoas, a gente vai guiando elas ao longo da execução do texto delas. Então elas escreveram, por exemplo, tem um texto que elas vão falar sobre a consciência. Aí o sujeito começou o primeiro parágrafo, aí a gente mostra, olha, esse caminho aqui, putz, ele não foi tão interessante por causa disso, daquilo, e bababá, e esse segundo, e a gente vai dando as notas pelos parágrafos, e as pessoas vão se adaptando, encontrando o que é reforçador ao longo do processo. Ou seja, elas passam a fazer essa coisa, em vez da nota ser no final, elas passam a buscar recompensa durante o processo delas. Não tem bem certo ou errado, elas vão procurando. Esse é o aprendizado por reforçamento. Agora, junta as duas coisas. Eu ponho o aprendizado por reforçamento e os caminhos certos vão gerando essas políticas, ou seja, as ordens. Esse é o aprendizado por reforçamento com feedback humano, o Reinforcement Learning with Human Feedback. É, assim, a grande questão. Então, por exemplo, o chat, por exemplo, não, na prática, o ChatGPT foi treinado para construir frases sintaticamente coerentes. Como? Teve uma parte que era tipo certo e o errado. Então, igualzinho a nota. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Mas ele passou essa etapa. Ele constrói sintaticamente. Depois que ele constrói sintaticamente, isso foi feito, na verdade, as próprias bases. Pensa uma coisa, a base de informação pregressa que vem da internet já está mais ou menos, tá bem estruturada sintaticamente. São só eliminações de colocações, de palavras erradas, para ele melhorar, assim, fazer uma poda das coisas erradas. Ok, ele tem uma estrutura. Agora, eu vou pegar, por exemplo, 5 pessoas e falar assim, olha, imagina que eu estou num cinema e pegou fogo. O que eu devo fazer? Como ele faz essa coisa associativa, tem esse tesauro e tal, ele não vai dar a mesma resposta para todo mundo. Ele vai dar respostas que são um pouco diferentes do ponto de vista semântico mesmo, o que é para fazer. Como ele vai dar respostas que algumas são mais completas, outras são menos, algumas põem informação-chave logo no começo, outra cria uma introdução. E aí, o que eu vou fazer é classificar essas respostas. E aí eu vou alimentar, mas eu não vou alimentar igual se eu estivesse pegando um monte de redator e dando só a notinha para ele. Eu vou alimentar uma política, eu vou alimentar a superestrutura dele. É assim que funciona na prática e é por isso que ele melhora de verdade. Porque
tem humanos que classificam as respostas de acordo com a sua qualidade, e não é simplesmente que eles vão lá e enfiam lá dentro, daí agora quando alguém perguntar sobre incêndio no cinema, ele vai saber qual é a ordem certa o que responder. Não. É que ele cria uma coisa que é generalizável para todo tipo de problema, não só incêndio no cinema. O que eu devo fazer quando eu for na feira? Ele vai ter ali como parâmetro a sua resposta sobre incêndio no cinema para dizer se é melhor botar logo no começo uma informação crítica, se é melhor botar uma introdução, se é melhor fazer uma resposta de 2 parágrafos ou de 20 parágrafos ou de 2 linhas, se é melhor falar de uma maneira mais coloquial, mais formal, entendeu? Tudo isso vem dessa alimentação humana da política, que é o Human Feedback Reinforcement Learning, na policy do algoritmo. Então, a associação do aprendizado autossupervisionado com essa técnica de reforçamento é o que gera essa mudança.